Um outro ponto importante, assim, em geral, a gente encontra dados como, por exemplo, salário, ou mesmo aqui quantidade de casos, população, idade, mas quando você vai trabalhar ele em gráficos, você não usa literalmente esses números, você precisa discretizar eles, né? Você precisa quebrar eles em faixas numéricas de intervalo, né? E aí agrupar os valores dentro daquelas faixas. Por exemplo, idade até 18, 18 a 30, de 30 a 50, né? Assim, salário até 1.000, de 1.000 a 200, de 200 a 500, né? De 500 a 2.000, 2.000 a 10.000 e assim por diante. Então, em geral, nós precisamos discretizar dados quando nós trabalhamos com análise. Uma das formas de fazer isso é usando esses dois métodos, né? Do Pandas, tem o cut, tá? E temos tá faltando um Q-cut, né? Cut e Q, deixa eu anotar ali em cima que ficou, Q-cut, né? Então, esses dois métodos, esse aqui é o Q-cut. Faltou um Q aqui. Eles fazem isso pra gente, tá? Então, aqui, olha, eu peguei os casos, né? Aqui nós temos aqui por quantidade, né, e casos e óbitos, né, por região, mas eles estão no seu valor absoluto. Mas eu posso, por exemplo, pedir para que ele corte em 4 faixas. Ele vai fazer esse cálculo de intervalos automaticamente, tá? De acordo com a lógica interna do Pandas. Então, aqui, ó, se eu falar corte em 4 intervalos, então ele aqui criou, olha, de 668 mil a 1 milhão, tal, e ele criou várias faixas. Aqui, como está só o head, ele trouxe só alguns, eu vou fazer um value counts para a gente ver quais são as faixas que ele criou. Então, aqui, por exemplo, ó, então ele criou uma faixa que vai de 668, né, até 668 casos, até 10.763 casos, né? Aqui ele faz de 10.763 até 20.000, que ele faz do 20.000 ao 30.000, do 30.000 ao 40.000, né? Okay? E ele já disse aqui, olha, 25 ocorrências encaixou nesse, uma nesse, esse aqui ficou vazia. Esse caso aqui, ele vai pegar o intervalo e vai dividir em quantidades, tá? Ele vai dividir o intervalo em espaços regulares, mas ele não vai se preocupar em distribuir isso aqui igualmente. Tanto é que ficou desbalanceado, né? Tem uma alta concentração nessa primeira faixa aqui, que vai de 668 mil a 10 mil, né, casos de óbitos, tá? Aqui, se você não quiser que ele cuide de fazer os intervalos, você pode passar a lista de intervalos que você quer, tá? Então, entenda que esse aqui é o ponto de partida, então, de 0 a 500, aí de 500 a 10 mil, né? De 10 mil a 15 mil, de 15 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Então, você pode dizer como você quer que ele faça a divisão. Tá? Aqui, ó, nessa descrição, isso aqui, ó, o parênteses indica o ponto de partida, né? De 0 a 500. A partir de 5 mil a 10 mil, e assim por diante. Ok? Então, nesse caso, você pode passar os valores, as faixas, e ele faz a classificação. Ele vai carimba esses registros com o nome da faixa, tá? Então, se nós pegarmos aqui o DF, vou tirar isso aqui. Vocês vão ver que ele criou uma coluna, e dentro dessa coluna tem ali, né, uma coluna nova que tem um carimbo, indica que classe esse objeto pertence, tá? Em termos de agrupamento do seu valor de óbitos, tá bom? Então, aqui, né, no value counts, eu fiz uma distribuição, mas a minha distribuição deixou aqui, ó, 3 classes vazias, né? Porque não tem nenhum estado com 30 mil óbitos, tá? Ok? Não ficou da melhor forma. Já esse Q-cut, né? Aqui é de quantil, né? De quartil ou quantil. Você pode dizer a proporção que você quer naquilo, né? Então, eu quero de até 25%. Então, aqui, ó, eu vou dizer um valor que vá, né, de 0, o primeiro, até um valor que divida a amostra em 25% abaixo, né,
25% e o resto acima. Quando eu coloco aqui, então, ele vai achar um outro valor que garanta que daqui para baixo tenha 50, né? Ou seja, se 25 está aqui nesse primeiro, os outros 25 vai ficar no segundo grupo e assim por diante, 75 até chegar a 100%. E aqui, a diferença, como nós colocamos para ele dividir em proporções iguais, né, 25, 25, 25, aqui, claro, quando ele chegou no último aqui, né, ele não conseguiu, não era um número passível de uma divisão perfeita, mas você vê que ele distribuiu aqui o máximo, né, de itens no mesmo, pelos grupos, tá? Ok? Então, ele usou os quartis aqui para dividir, tá? Se você quiser estabelecer valores, né, e colocar assim, olha, acima disso aqui, você classifica nesse, né, mais infinito, e se for abaixo de zero, classifica nessa outra aqui. Ou seja, eu quero criar classes para aquilo que está mais regular ali, mas eu não quero que os objetos que não têm uma classe, né, porque ele não encaixou dentro dos meus limites, fique de fora sem uma classificação. Então, se você colocar menos infinito e mais infinito aqui, né, ele vai classificá-los também, né, dessa forma, tá ok? Então, vai ficar, tudo que for abaixo de zero, né, vai ficar com essa classificação, e tudo que for acima de zero vai ficar com essa classificação aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Então, aqui, né, de menos infinito a zero, ficou aqui zero, nenhum, porque todos são maiores que 1, e também nenhum ficou maior que 3.000, né? Vamos fazer aqui eu vou deixar aqui deixar ele, mostrar aqui ele ter os dois extremos, né? (200 a mais infinito), né? Aqui, 220, deixa eu pegar, colocar 15 aqui. É nenhum. Eu estou pegando óbitos, né? De 1.500 a 2.000, 2.000 é mais infinito, mas não, 1.500. Não, aí é que tem mais que isso, né? Deixa eu pegar aqui, 15.000, 20.000. Fica melhor. Aqui não tem quase ninguém com tanto óbito assim, né? Aqui, deixa eu pegar 3.000. 5.000. Sim. Então, aqui nós temos, né, de menos infinito a 3.000, de 3.000 a 5.000 e de maiores que 5.000. Ok? Essa seria a lógica aqui. Tranquilo? Então, esse é o tipo que a gente chama de discretização, tá?